Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Texto bastante conhecido. Os irmãos de casa também podem tomar essa palavra, tá? Se assente aí na sua casa e não permita que nada na sua casa te interrompa. Capítulo 10, a partir do versículo 25, diz assim, queridos. Preste bem atenção na leitura, tá, amados? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? Então, a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverá. Olhe para o seu irmão e diga para ele: faze isso e viverás. Mas vamos fazer outra dinâmica. Pergunte para o irmão que está ao seu lado: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Se não quiser perguntar para ninguém, porque você é um pouco tímido, constrangido, pergunte para você mesmo. E já que o teu irmão te fez uma pergunta, então responda para ele. Diga assim para ele: o que está escrito na lei? Pergunta. Aí você pode responder: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí você pode dizer: faze isto, faça assim e viverás. Versículo seguinte, versículo 28. Então, versículo 29. Ele, no caso, o intérprete da lei, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Amém, queridos? Vamos lá. Amados, essa mensagem que hoje eu quero compartilhar com vocês a partir desse texto, me surgiu na quarta-feira, dia 7 de setembro, a partir da reflexão que eu tive de alguns acontecimentos que tiveram lugar no sepultamento do meu sogro, Joaquim Siqueira. Para quem não sabe, ele faleceu no dia 5, foi sepultado no dia 7 de setembro, e geralmente quando há qualquer tipo de evento na família, seja de festividade, final de ano, alguma coisa, ou alguma situação como de um sepultamento, o meu sogro sempre me respeitou muito e pedia que eu fizesse a oração, que eu trouxesse uma palavra, sempre pedindo que eu tomasse a direção desses eventos. Ou seja, era como se ele me considerasse, eu fosse considerado pastor da família. Aquele respeito que se tem. Pronto, aconteceu que ele faleceu e eu me preparei para fazer a condução do sepultamento, né? Chegando lá, tinha um pastor que era pastor da igreja onde meu sogro congregava. Meu sogro era da igreja adventista da Reforma. E lá estava o pastor dele, e logo então o chamei e disse: olha, pastor, eu vou fazer aqui o procedimento inicial, vamos cantar algumas canções, eu vou ministrar uma pequena palavra, mas logo eu passo para o senhor, para que o senhor faça a condução, em respeito, né? É o pastor,
da igreja onde ele congregava, então passei para ele essa parte. Fiz a primeira parte, passei em seguida para o pastor, e daí não somente o pastor falou, mas outras pessoas também tiveram o momento de fala ali naquela situação, e alguma coisa me incomodou profundamente. Alguma coisa me incomodou. Por quê? Porque no momento daquele tão solene, momento em que as pessoas se reúnem, geralmente tem pessoas que se veem somente em sepultamentos, não é? Só se encontram pessoas da família naquele momento tal, e de repente eu ouvindo alguns discursos que diziam mais ou menos assim: não porque nós, os cristãos, não porque vocês que não são cristãos, não porque nós que temos Deus, não é porque vocês aí que não têm Deus, aquele jogo de nós temos Deus, vocês não têm Deus, nós somos cristãos, vocês não são cristãos. E eu pensei, puxa, não é possível que os cristãos todos pensam dessa maneira. E refletindo sobre isso, cheguei à conclusão de que, de fato, esse é um pensamento que está radicado na mente da maioria dos cristãos, sobretudo dos cristãos evangélicos. Não é? Aquele sentimento, aquela ideia, aquele juízo de que nós que um dia ouvimos alguém pregar para nós, e nós que aceitamos a Jesus, que fomos batizados, que participamos da ceia, que cantamos no coral, que frequentamos a igreja evangélica, nós somos de Deus. E por isso somos também cristãos. Mas quem não é daqui, quem não participa, não é cristão. E não tem Deus. Ora, mas esse não é o ensinamento do Evangelho de Jesus Cristo. É lógico que o próprio Paulo vai dizer em certo lugar que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas olha a diferença. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, porque é provável que alguém que não faça parte da sua igreja tenha o Espírito de Cristo. E que talvez você ou alguém que faça parte da igreja evangélica não tenha o Espírito de Cristo. Ora, pastor, como assim? Nós evangélicos temos o Espírito de Cristo. Esse é o grande e maior problema da igreja evangélica quanto ao entendimento do que significa, de fato, ter o Espírito de Cristo. Para o cristão evangélico, que segue o dogma, segue a doutrina, segue um livro e não necessariamente segue a Jesus efetivamente na alma, no coração e na consciência, para eles receber o Espírito de Cristo seria assim: olha, você considera que alguém que não é evangélico não tem o Espírito de Cristo. Essa é a premissa inicial. Daí você diz, você quer o Espírito de Cristo? A pessoa quer, lógico que eu quero. Então você fala, você tem que aceitar a Jesus. E aí a pessoa fala, eu aceito Jesus. Aí ela vem, você faz uma oração com ela, logo você diz, você acabou de receber o Espírito de Cristo. Ou seja, me parece que o receber o Espírito de Cristo se tornou um rito. Daí alguém diz, não pastor, não é somente orar, tem que se batizar também. Aí a pessoa marca o dia do batismo, vai lá, desce as águas, aí você diz, agora você tem o Espírito de Cristo. Ora, novamente você coloca o Espírito de Cristo enquanto um rito. Aí outros dizem, não, você tem que falar em línguas estranhas. Aí a pessoa é envolvida dentro de um ambiente manipulável, dentro de um ambiente preparado, em que as pessoas são induzidas. E eu posso falar isso com bastante autoridade, porque de lá eu vim, lá eu participei, e conheço amplamente o que estou dizendo. As pessoas são induzidas, e as mais fracas, portanto, acabam cedendo à emoção do momento, se entregando aos seus êxtases, e acabam aprendendo a falar as palavras que ela sempre escuta, que se diz ali o dom de línguas. Não quero debater dom de línguas, porque a Bíblia fala do dom de línguas. Estou fazendo referência apenas a um certo rito, que uma vez cumprido você diz,
agora você tem o Espírito de Cristo. De modo geral, todos os cristãos julgam dizendo: nós temos o Espírito de Cristo. E quem não é crente não tem o Espírito de Cristo. Essa é a premissa final. E é possível que, se tiver algum teólogo assistindo a essa live, ou que posteriormente venha a assistir, possa dizer: o Alexandre está mesmo apostatado, porque ele está negando os fundamentos básicos: aceitar Jesus, batizar, ser batizado com o Espírito Santo. E agora ele está dizendo que quem não faz esse rito pode ser que tenha o Espírito de Cristo, e quem passou por esse rito pode ser que não tenha o Espírito de Cristo. Ora, é porque a medida e a régua com que o cristianismo evangelical está medindo para poder saber se uma pessoa tem ou não tem o Espírito de Cristo é a medida do rito, é a medida de algum procedimento externo e religioso e manipulado por um pastor, por um bispo, por uma suposta autoridade de Deus aqui na terra, que te faz participante dessa graça divina. Entretanto, a minha pergunta é: você participa do Espírito de Cristo? Pare um pouco para você refletir na expressão de Paulo. Salvo engano, está em Romanos capítulo 8. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pense um pouco na expressão: se alguém não tem o Espírito de Cristo, ou se alguém tem o Espírito de Cristo. Ou pense: o Espírito de Cristo. O que é o Espírito de Cristo? Será que é uma entidade que entra em nós e nos possui? E ficamos tremendo, babando, caindo, colando na parede, falando palavras que a própria pessoa não entende, que o outro não entende, cuspindo no outro? É isso que é o Espírito de Cristo? Ciscar para trás como uma galinha tonta? Não, não é piada nem afronta, eu estou perguntando. Eu só quero que você me dê uma resposta. Porque se alguém começar a rodopiar, dizendo eu tenho o Espírito de Cristo, eu penso: é assim que é o Espírito de Cristo? Quer dizer que quem tiver vai fazer isso aí? Me mostre onde você encontra isso nas Escrituras. Espírito de Cristo é uma entidade que você diz que recebeu, mas você nunca a sentiu, nunca a percebeu e que nunca se manifestou? Porque tem o problema de você falar: eu recebi, mas você te disseram e você acreditou que você recebeu. Mas e agora? Não, eu recebi, o pastor disse que eu recebi, tá, mas e cadê? Ah, seu incrédulo, está aqui? Onde? Outros falam: não, tem que se manifestar. Então manifesta. Aí roda, cai, pula, salta, quebra a cadeira, cola na parede, dá tapa na cara do outro sem ver. Sai correndo na igreja, pulando igual um prego. Vejam, em nome de Jesus. Por que nós achamos que nós somos salvos e que o outro não é? Por que achamos que nós temos a vida eterna e o outro não tem? Algum dia você já parou para se perguntar uma pergunta simples, objetiva, clara, lúcida? Porque me parece que a grande busca do homem, não do homem religioso, mas do homem na sua experiência humana, a grande busca do homem é a vida eterna. Aí uns dão o nome de... Você dá o nome que você quiser. Vem as religiões, cada uma tem o seu próprio nome. No final é a mesma coisa, mas só que ninguém quer a nomenclatura do outro. A do outro é do demônio. Evangélico fala salvação. O outro fala estado de iluminação. O outro diz nirvana. Mas nirvana só pode ser do demônio. Iluminação é do demônio. O certo é salvação, que é de Deus. Aí nós ficamos nesses juízos baratos, sem futuro, debatendo,
E no final está todo mundo perdido e não tem ninguém salvo coisa nenhuma. Pura bobagem. Mas a própria filosofia, salvo engano, ela nasce nessa busca da vida eterna. Porque se a filosofia básica é de onde vim, quem eu sou, para onde vou, o homem tem uma preocupação que o projeta para além-morte. E, portanto, ele quer saber o que vai acontecer depois da morte. A filosofia nasce com essa preocupação metafísica. Mas você já parou para se perguntar, essa pergunta simples, sem rodeio, clara, límpida, lúcida: Pastor Josué, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Eu imagino que se nós tivéssemos a resposta, nós faríamos alguma coisa, se é verdade que nós queremos a vida eterna. Até porque o século no qual nós vivemos, me parece, não tem nenhuma atração por vida eterna. A não ser quando o camarada está chegando perto do túmulo, né? Quando ele acorda de manhã e os urubus estão rodando a casa dele, ele, opa, peraí, tem um problema acontecendo. Onde é que eu vou passar a vida eterna? Aí ele começa a se preocupar. Mas se não tiver nenhum urubu na cerca, olhando para a casa dele, nenhuma coruja piando, nenhum cachorro uivando, ele não se lembra dessas coisas. Mas eu considere comigo esta noite esse registro, esse fato, quando estando Jesus num dado lugar, diz que aproximou-se de Jesus um intérprete da lei. Na Bíblia Tebe se diz um legista, uma variante de um legalista, um homem da lei, um homem das letras, um homem religioso, um professor da Bíblia, de Bíblia. Só que diz que ele se aproxima de Jesus com o fim de testá-lo. Ele queria tentar confundir Jesus de alguma maneira. Me parece que o que primeiro vem à mente desse indivíduo que procura Jesus é que ele pensava assim: olha, vou fazer para Jesus uma pergunta, de modo que a resposta de Jesus vai ser contra Moisés. E quando então ele responder de maneira contrária a Moisés, aí nós temos um argumento contra ele. Opa, aqui ó, ele é contra Moisés, ele não gosta de Moisés, ele fala mal de Moisés, ele está destruindo a doutrina de Moisés, ele é contra a lei de Moisés. Ele pensou assim, que dizendo para Jesus: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Que Jesus respondesse: olha, larga tudo isso aí para trás, judaísmo, Moisés, a lei, os profetas, vem para cá que eu estou montando uma igreja, e a minha igreja é que traz a salvação, porque a minha igreja será chamada Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Saiu normalmente, naturalmente, essa igreja existe, mas nenhuma referência direta a ela, embora seja também a ela. Mas a minha igreja, quando você chegar, você vai ser primeiramente levado a aceitar a mim, a Jesus Cristo, e então será levado ao batismo, vai receber carteira de membro, daí você vai frequentar os cultos das quintas-feiras, que é o culto de doutrina, onde você vai aprender que você não pode comer essa comida porque é pecado. Você deve comer aquela comida, porque aquela comida que é sagrada, é que é pura e que é boa. Você vai aprender aquilo que você não pode beber, ingerir, porque se você ingerir, você vai para o inferno. Você vai aprender que você não pode vestir essa roupa, tem que ser a roupa que a minha igreja estabelecer. E uma vez que você entender, você vai seguir aquele padrão de comportamento exterior, e você vai aprender que você vai ter que dar 10% do seu salário, você vai ter que levar uma oferta além do 10% do salário,
que você então vai ter que fazer jejuns, longas orações, não poderá ser como as pessoas do mundo, porque as pessoas do mundo são pessoas que sorriem, se divertem, você não poderá mais se divertir, vai ter que se castrar, castrar sua alegria, castrar seus prazeres, não poderá sorrir por qualquer coisa, tem que ser alguém que sorri pouco e quando sorri rápido. Não pode dançar, não pode se movimentar. Quando se casar, tem que tomar muito cuidado onde toca, porque qualquer coisa é pecado, não toca aqui, não toca ali, não pega aqui, não pega ali. Aquela coisa morta, aquela coisa chata, não dura muito tempo, pastor José. Estamos aqui dizendo que supostamente pensava o que o escriba, ou que Jesus responderia ao escriba, né? E daí então você vai virar uma múmia fossilizada, não pode nem ir a aniversário de criança. E se quando então eu voltar, te encontrar completamente mumificado, te encontrar completamente um fariseu, um bom fariseu, porque a despeito de qualquer outra coisa interior, o que importa são essas práticas religiosas, te levarei para o céu comigo. Pensava o fariseu, o escriba, que Jesus responderia mais ou menos assim. E se você perguntar para um cristão evangélico, ele vai te responder mais ou menos assim, talvez com algumas variantes, porque numa igreja você tem que lavar o pé do outro uma vez por ano. No outro lugar tem que usar um véu sobre a cabeça, no outro não pode trabalhar no sábado, no outro não pode usar bermuda. No outro não pode, no outro, aí cada um vai inventando, buscando na Bíblia um versículozinho para sustentar a sua doutrina. Mas esqueçam tudo isso e vamos a Jesus. Vamos a Jesus. Se alguém tem que ser ouvido, este é Jesus. A Ele ouvir, afinal de contas, o próprio Deus Pai é que nos diz, a Ele, ao Filho, ouvir. E perguntando o escriba a Jesus, o que farei para herdar a vida eterna? Vendo Jesus que o escriba queria um pretexto, Jesus resolve devolver-lhe a pergunta, ou resolve respondê-lo na forma de pergunta, dizendo, o que está escrito na lei? Porque ele perguntou, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde dizendo, você é um escriba, você conhece a lei, você já leu, você é doutor. E Jesus surpreende o escriba dizendo, a resposta que você tanto procura está na lei. Só que aquele escriba era mais inteligente e mais esperto e mais conhecedor do que os crentes de hoje. Por isso o escriba nada citou de mandamentos rudimentares. O escriba não respondeu dizendo que a lei mandava guardar sábado, que a lei dizia que não podia comer carne de porco, que a lei dizia que tinha que matar animais no templo. Nada disso ele respondeu, mas prontamente o escriba, não tendo escape, entendia que o espírito da lei, que a síntese da lei, que o espírito da lei é só um. E ele diz, na lei diz que para herdar a vida eterna, o homem precisa amar. O amor é a chave que abre os portões da eternidade. Os portões é que dá acesso à eternidade com Deus. Respondeu o escriba sabiamente dizendo, na lei está escrito, amarás, olha lá, hein? Amarás, ouçam isso, porque me parece que a única coisa que não vem à nossa cabeça, quando se pergunta sobre salvação, é o amor. Quando te perguntam o que devo fazer para ser salvo, você fala qualquer coisa, menos dizer, você deve amar. O amor não lhe vem nem no início do evangelho, nem no meio e nem no final. Porque o evangelho dos dias atuais está corrompido, é uma carroça de coisas,
de coisas velhas, antigas, barulhentas, enferrujadas, que não servem para nada, só para fazer você puxá-la o resto da sua vida e chegar no final e descobrir que puxou uma carroça em vão, porque não te dará nada. O escriba disse na lei, está dizendo que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Na lei diz que Deus é a coisa mais importante, porque Ele é a causa, Ele é a origem de todas as coisas boas, e por isso você deve amar o seu princípio, amar a sua origem, amar a paternidade que você tem em Deus o Pai, tê-lo acima de todas as coisas. Porque se você ama qualquer coisa acima de Deus, você é um tonto, porque todas as coisas boas procedem dele, e sem ele você não tem nem mesmo a sua própria existência. Então amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E não para por aí. O amor que desce dos céus no sentido vertical para o homem, ou do homem sobe para Deus, amarás ao Senhor teu Deus, ele também ganha a dimensão horizontal. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É até uma medida justa, não? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a isto, eu quero que você olhe na sua Bíblia, vocês entenderão o porquê da ênfase. Versículo 28 diz: então Jesus lhe disse, Lucas 10, 28. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Permita-me fazer aqui um adendo. Eu ouvi uma certa ocasião uma explicação desse texto. Eu confesso que eu fiquei surpreso, porque, até onde, né? Nós podemos compreender um texto. Então me falou assim: olha, essa ideia de que herda-se a vida eterna por amar a Deus e ao próximo, não é para nós, igreja. Entendem? Falei, como assim? Mas ele falou, olha para o texto. Quem pergunta a Jesus? Um homem da lei. Jesus responde como? O que diz a lei. Portanto, esse princípio de que se herda a vida eterna por amar a Deus e ao próximo só serve para o homem da lei, só serve para o judeu, não serve para a igreja. Eu falei, então tá bom, então nós não precisamos amar para sermos salvos. Ou se dizemos que somos salvos por outro meio, que não seja o amor, tragam os dogmas da redenção, o dogma do sacrifício substitutivo, o dogma do Azazel, colocam todos aí, e diz salvo por isso. Então eu digo, bem, então você, se é redimido, você ama a Deus e ao próximo. Ou seja, não tem como você escapar. Se lá é dito, se alguém diz que lá se salva pelo amor a Deus e ao próximo, e nós não somos incluídos neste meio, então nós estamos livres de amar a Deus e ao próximo? Não, se somos salvos pela graça, pelo sangue, pela cruz, e se essa graça, esse sangue, essa cruz te salva, então você deve amar a Deus como resultado da salvação que você recebeu. Então, nós não temos discussão aqui. O fato é que o amor a Deus e ao homem, ou melhor, ao próximo, é imprescindível. Não se pode tirar do Evangelho, da verdade acerca da salvação, o amor. O amor é a síntese da lei. O amor é o próprio Deus, porque Deus é amor. E, portanto, tudo que Cristo é,
tudo que ele viveu e tudo que ele realizou é a expressão do amor, que é o próprio Pai, que agora se manifesta e se expressa e se revela na pessoa de Jesus. Então o amor está em tudo. Mas o escriba, quando Jesus respondeu para ele, no versículo 28, respondeste bem, faça isso e viverás. Lembra do início do texto? Ele queria apenas testar Jesus. Ele queria criar uma situação. Mas como Jesus não caiu na sua armadilha, aí ele trouxe uma segunda ideia. Ele pergunta para Jesus: tudo bem, mas quem é o meu próximo? E essa é a questão que eu quero dizer para os irmãos essa noite, mais claramente. Quem é o meu próximo? Agora, por que nós não fazemos essa pergunta? Nunca fizemos quem é meu próximo. Todo mundo sabe quem é o próximo, sim ou não? Mas por que o escriba perguntou quem era o seu próximo? Porque no entendimento dos judeus, o próximo era somente aquele que fazia parte da sua mesma nacionalidade. O próximo é aquele que faz parte do meu povo, da minha cultura, da minha etnia, que fala o meu idioma, que tem a minha religião. O meu próximo é o meu vizinho, é o meu parente, é o meu povo. De sorte que os judeus não consideravam os estrangeiros como sendo o seu próximo. Eles não consideravam. E logo perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? Daí Jesus conta toda uma parábola para então explicar para aquele homem e também para nos ensinar acerca do nosso próximo. Jesus disse: ora, certo homem judeu descia de Jerusalém para Jericó, uma estrada de aproximadamente 25 quilômetros, uma estrada deserta, uma estrada perigosa. Havia naquela região muitos salteadores, muitos ladrões, muitos assaltantes. E descendo este judeu, aí vocês vão conectando. Esse judeu da parábola é um próximo. É o próximo do escriba que fez a pergunta, porque faz parte do povo judeu, da mesma etnia, da mesma língua, da mesma cultura, da mesma religião. Estão entendendo? E este homem judeu que descia foi pego por assaltantes. Os assaltantes sem piedade tomaram tudo o que ele tinha, lhe deram uma surra muito bem dada e o deixaram jogado quase que morto dentro de uma vala, gemendo, precisando de socorro. Jesus sabiamente coloca uma segunda pessoa na parábola. Descia por aquele mesmo caminho um sacerdote. Então, juntando as peças, descia um próximo daquele que estava caído, porque o sacerdote era o pastor da igreja de quem estava caído. O sacerdote era o líder espiritual daquele que estava caído. Mas diz que o sacerdote, passando, vendo-o, passou de largo. Ou seja, não fez questão do seu próximo, segundo o conceito dos judeus. Sim ou não? Só uma perguntinha. Você aqui, nessa noite que está me ouvindo, já passou de largo por alguém, vendo-o em algum momento da sua vida? Não responda. Mas você era o próximo dele, sim ou não? Assim como o sacerdote era o próximo do homem caído, sim ou não? O sacerdote passou de largo. Não vou entrar nos méritos porque o sacerdote passou de largo. Vamos seguir adiante porque o que nos interessa está mais à frente. Jesus coloca uma terceira pessoa na parábola. Passava então um levita. O levita eram os músicos, os cantores da igreja daquele que estava caído.
Os levitas eram os diáconos da igreja daquele que estava caído. O levita era o que cuidava de todas as coisas administrativas, de limpeza, de ordem, de comida, da liturgia, do culto, da igreja daquele que estava caído. Diz Jesus que, passando o levita, vendo-o, passou de largo. Ora, esse que passou de largo não era próximo daquele, o outro não era o seu próximo, mas passou de largo. Ou seja, até aqui na parábola, me parece que o conceito de próximo não funciona. Me parece. Porque todos sabem que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Isso aí é claro. E nenhum cristão discute ou debate isso, com exceção de um que eu encontrei, que falei agora há pouco. Mas nenhum cristão diz, não devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Eu nunca ouvi isso, você já ouviu? Ora, mas se todos conhecem esse mandamento, se todos com ele concordam, por que não funciona esse mandamento? Nós estamos mentindo para nós mesmos? Tem um problema aí. Tem um problema. Porque não funcionou para o sacerdote, não funcionou para o levita, e me parece que para nós também não funciona muito. Me parece, não sei. Vocês, cada um tem que julgar de si mesmo. E está todo mundo ouvindo aquele silêncio. Jesus demonstrando que os dogmas com respeito ao próximo não funcionam, não serve para nada. É só para você abrir a boca e esnobar e mais nada. Aí Jesus coloca um terceiro personagem na parábola, dizendo: passava entretanto pela mesma estrada um samaritano. Aí é para ofender mesmo, sabe, queridos? É para você parar e falar assim: essa parábola é profana, não deveria estar na Bíblia, porque Jesus está dizendo que o sacerdote, vendo o homem moribundo, passa de largo e, portanto, não tem vida eterna o sacerdote. O que fazer para ter vida eterna? Amarás a Deus e ao teu próximo. O sacerdote amava o próximo, então o sacerdote não tem vida eterna. Não é o pagão, não é o macumbeiro que não tem vida eterna. No texto bíblico é o sacerdote que não tem vida eterna. Mas o sacerdote tem dogma, sacerdote tem escritura, sacerdote tem roupas, vestimentas, comidas sagradas, bebidas sagradas. Ele é um abstêmio, ele é uma múmia. Ele não sorri, mas não tem vida eterna, porque lhe falta a essência da salvação. Simples. Jesus disse: o levita é aquele que vive socado dentro da igreja, porque ele administra tudo, ele abre o local de reuniões, é ele que fecha, é ele que limpa, é ele que ajeita, é ele que toca, que canta, que prega, é aquele que está envolvido nas atividades, é aquele que torna tudo possível no culto, que prepara tudo. Quando você chega no local, está tudo certinho, não é? Transmissão ao vivo, beleza, o áudio, bacana, instrumento tudo afinado, os músicos, o back, o local limpinho, os elementos do Partido do Pão dispostos, tudo certinho. Esse é o levita, que recebe as pessoas na porta, que passa a oferta, que olha o carro lá fora. É aquele que faz esses serviços todos. Ora, quem faz tudo isso tem que ter vida eterna, porque o camarada vive socado dentro da igreja. Mas socado em igreja não é garantia de vida eterna. Tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Me perdoe todos os irmãos que trabalham nessas atividades, mas se vocês que trabalham estão nessa condição, imagina o que não faz nada aqui dentro também. Fogo para ele é mais quente.
Porque se o que está fazendo tudo não tem garantia, quem não faz nada piorou. Né, Josué? O que está fazendo alguma coisa, pelo menos terá o argumento de falar, estou queimando, mas fiz. E o outro, eu estou queimando, mas não fiz. Sei que se deu mal. O levita também não tem vida eterna. Porque quando se faz a exegese bíblica de um texto, você tem que trazer o ponto essencial do texto e aplicar em cada uma das partes. Se para herdar a vida eterna tem que amar a Deus e ao próximo, pergunte se o sacerdote exerceu o amor a Deus e ao próximo, pergunte se o levita e você vai chegar a conclusões. Mas de repente passou alguém que não era daquele povo, daquela cultura, daquela língua, daquela etnia, nem daquela igreja. Ai, Jesus! E eu costumo dizer quando falo dessa parábola, é ruim falar do samaritano, porque o samaritano, aos olhos dos judeus, era tão sujo ou mais sujo que um porco. Não são palavras minhas, são palavras dos judeus. Samaritanos eram impuros, pecadores, perversos, malignos, destituídos, condenados ao inferno. Eram verdadeiramente, como se diz, a palavra amaldiçoado ao inferno. Não é? Tem uma palavra. Estavam danados, danado ao fogo eterno. Só que quando se fala dessa pessoa desse jeito, essa figura monstruosa só era possível de ser percebida, ou pelo menos projetada, pelos judeus. Para nós, que vivemos longe desse povo de tudo, até o samaritano é santo. Porque todas as pessoas da Bíblia para nós são santos. Porque se a Bíblia fala, deve ser uma coisa muito boa. E aí você perde a potência da parábola. Você perde a força da verdade que Jesus quer ensinar. E para você compreender, você tem que colocar no lugar do samaritano alguém que no seu tempo, no seu país, na sua cultura, segundo a sua religião, é uma pessoa fadada ao inferno, uma pessoa imprestável, uma pessoa diabólica, uma pessoa que a sua religião o condenaria certamente a passar a eternidade no lago de fogo. Quem são essas pessoas para os crentes? Lembram do início da mensagem? Quando a pessoa faz um discurso e diz, nós que somos de Deus, vocês que não têm Deus. É o discurso do sacerdote, do levita, sim ou não? Jesus coloca agora no contexto da parábola um samaritano que pode ser aqui uma mãe de santo da linha branca, que é mais forte que a linha preta. Eu conheço, muito mais forte, muito mais satânica, mais sangue, mais galinha, mais demônios mais furiosos, mais perversos, com aquele turbante branco cheio de guia no pescoço, aquele saião branco, e você olha assim e fala assim, ali deve ter no mínimo, uma falange de demônios, no mínimo. Para começar, 7 demônios. Essa criatura não pode ser de Deus. Aí alguém fala assim, pastor, mas dá um cortezinho na mensagem rapidinho. Mas é de Deus? Porque parece que o pastor está dizendo que é de Deus. Não, eu não estou dizendo que ela é de Deus. E nem dizem que você é de Deus. Estamos falando de quem tem o Espírito de Cristo e de quem não tem o Espírito de Cristo. De repente passa alguém que esse samaritano pode representar, uma prostituta, mas daquelas mais sem futuro. Porque tem umas que não aparecem na rua, que não sofre, ou que sofre menos, que tem o seu carro, o seu próprio apartamento. Tem que falar daquelas de R$20 lá da Praça do Relógio. É 50, mas por 20 vai também. É 50. Quanto é que é o programa? 50. O cara fala, Aí vai saindo, não, faz por 20. Mas e não tem hotel, faz o quê? Atrás da parada tem uma banca de revista, a parada, banca de revista, e um trechinho, naquele bequim.
Quem vai embora para o Gama, daqui de Taguatinga Norte, passa ali por detrás da Coca-Cola, é aquela turma ali que são os samaritanos. Para quem entende o que eu estou dizendo. E tem fariseu que tem coragem de entrar num chat à altura dessa mensagem e às vezes escrever assim no comentário: olha só as conversas desse pastor. Como se essa pessoa não fosse lá na Praça do Relógio, né? Ou nunca tivesse ido. Ou que não vá, mas quando passa, fica olhando para o lado para ver se encontra algum vulto para desfrutar pelo menos com os olhos. O samaritano é qualquer pessoa que a religião e que a sociedade colocam um estigma de pessoas sem Deus, sem esperança, fadada ao fogo eterno. Era o samaritano aos olhos dos judeus, não aos olhos de Cristo. E diz que passava o samaritano, preste atenção, pelo mesmo caminho, e ele, vendo o homem caído, e ali tinha um problema, porque o homem caído era um judeu, o que passava era um samaritano, o caído era um religioso. O samaritano, embora religioso, a sua religião era tida por religião do demônio. E tinha uma grande intriga entre judeu e samaritano, eles não se davam. Os judeus não pisavam em terras de samaritano, não conversavam com o samaritano. Mas o samaritano, naquele momento, não lembrou nada disso. O samaritano não trazia à memória as brigas, as guerras, as lutas entre os dois povos, entre as duas religiões. Ele não sacou do bolso um manual para procurar, deixe-me ver aqui no dicionário, para saber se ele é meu próximo ou se não é meu próximo. Não tinha essa ideia. Ele apenas viu um homem caído. Ele apenas viu um homem morrendo. O texto bíblico diz: compadecendo-se dele. A palavra compadecendo-se é sentiu dores nas entranhas, sentiu dores intestinais ao ver aquele homem caído. E diz que desceu até onde estava aquele moribundo, pegou o vinho, derramou sobre as feridas, azeite, derramou sobre as feridas, ou untou as feridas com azeite, pegou aquele homem, tirou daquele buraco, daquela vala, colocou-o sobre o seu próprio cavalo e o encaminhou, o levou a uma hospedaria, a um hospital. Chegando lá, disse: olha, eu preciso que vocês cuidem desse homem, estou de viagem, ele estava caído, e eu vou deixar aqui 2 diárias de hospital paga para ele. Daqui a 2 dias eu volto, e ao voltar, se vocês precisarem de mais alguma coisa que ultrapasse o valor que eu estou pagando, na volta eu restituo para vocês. Cuidem deste homem e salve a sua vida. Agora, olhem para mim por um momento. Observa que na atitude desse samaritano, nós não vemos nada de religioso. Nós não vemos aqui nenhum rito, nenhuma oração, nenhuma invocação. Aqui nós temos um homem que vê um outro homem que carece de socorro, e a despeito de inimigo, ele não quer saber, ele ignora qualquer coisa, e ele sabe que no plano da nossa existência, da nossa vida prática, o que vale mesmo é socorrer. Orar não serve para nada. Pura bobagem. Pastor, se a oração não serve para nada? Não. Eu disse que quando tem alguém dentro de uma vala, não adianta orar. Você tem que descer na vala. Pegar o seu vinho, que é o precioso vinho, porque o vinho é bom para beber, né? Um bom vinho.
um vinho bem curtido de uvas boas, beber. Puxa, mas se ele precisa, eu vou derramar este vinho sobre as feridas. Alguém poderia questionar: poxa, mas se fosse para ele pelo menos beber, mas derramar vinho na ferida é desperdício. Como é que você derrama algo tão precioso sobre ferida purulenta, cheia de pus? Ele derrama o vinho para curar. E ele vê que as feridas estão se ressecando, e tão logo ali o líquido do vinho secar, vai rachar e vai romper e vai doer. Ele pega o azeite e vai untando cada ferida, cada tumor. Passando eu por ali, eu diria: ô samaritano, qual que é a sua igreja? A sua igreja é uma igreja que eu gostaria de ir. E ele diria: não queira saber, porque se você é um judeu, se você é um evangélico, você não vai querer ir na minha igreja. A minha igreja para vocês, ela é impura. A minha igreja para vocês não vai para o céu. A minha igreja para vocês é do demônio. E agora, quem está na dúvida sou eu. Porque se Deus, entenda Deus, entre aspas, passa por 2 vezes diante do moribundo e nada faz, porque passou o sacerdote e passou o levita, Deus passou. São eles que têm o Espírito de Deus, não são? Se Deus passa 2 vezes e não faz nada, e vem o demônio e faz, eu não sei mais quem é Deus, nem quem é o demônio. Quem está me entendendo? Cuidado para ninguém me interpretar mal, porque as pessoas querem só uma palavra dita, recortada de um contexto, para alterar o sentido do que se diz. E vê muito isso nos dias de hoje na internet, na televisão. Toda hora as palavras estão sendo distorcidas. Toda hora. De todos os lados. Aquela multidão ouvindo Jesus falar. Agora, olha na sua Bíblia. Capítulo 10 de Lucas, versículo 36. Acabando Jesus de falar a parábola, Jesus volta ao escriba e faz-lhe a segunda pergunta: qual destes 3, lembrando, o sacerdote, o levita e o samaritano. Versículo 36. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Para vocês, qual dos 3, o sacerdote, o levita ou o samaritano, parece para vocês ter sido o próximo daquele que caiu na vala? Hã? Vocês acham que foi o samaritano? Mas o sacerdote não é sacerdote? Resolveu alguma coisa? Mas ele tinha Deus, o outro não tinha. Ele tinha o Espírito de Deus, o outro não tinha. Observa que ter o Espírito de Deus e não ter não é uma questão de doutrina, nem de dogma e nem de rito. É uma questão de ter ou não ter o Espírito, o fôlego, a força, a consciência. Ter o Espírito de Cristo é ter a consciência de Cristo, é ter a mente de Cristo, é ter a disposição de Cristo, é ter a consciência de Cristo, é ter o amor de Cristo, é ter a essência de Cristo. Aquele samaritano tinha a essência de Deus, que é amor. Por isso ele agiu daquele modo. Os outros 2 não tinham. Simples assim. Agora Jesus perguntar para um escriba, um homem da lei, qual dos 3 parecia a eles ter sido próximo do que caiu na vala,
era ter que arrancar dos lábios do escriba uma resposta que o escriba não queria dar. O escriba teve que confessar dizendo: ali, quem foi o próximo do homem que caiu naquela vala foi o samaritano. Mas esse texto traz uma coisa muito curiosa. Olhem para mim, não percam. Estamos acabando a mensagem. No início do texto que nós lemos, em resposta à pergunta: o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Foi dito: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu tenho que amar o meu próximo, certo ou não? No caso, quando o samaritano passa, o samaritano olha para o homem e ama o seu próximo, sim ou não? Na conjectura que estamos colocando. Entretanto, segundo o conceito judeu ou judaico, eles não eram próximos um do outro, porque próximo para o judeu era somente o seu próprio povo, da sua própria etnia. Os estrangeiros não eram próximos. Esse conceito não dá certo. Por isso que Jesus agora, querendo estabelecer um novo conceito de próximo, e aqui vem a resposta quando eu disse que me parece que essa ideia de próximo não funciona. E não funcionou porque a ideia de funcionou para o sacerdote, não funcionou para o levita. E quando não devia funcionar, que era o samaritano, porque de fato não era o próximo, porque era estrangeiro em relação ao judeu, funcionou. Vocês estão entendendo ou não? E Jesus então disse, é como que ele dissesse: por isso eu quero ensinar para vocês um novo conceito de próximo. E ele disse: qual desses três foi o próximo do homem caído na vala? Ou seja, é o homem caído na vala que dizia: este que passou não é meu próximo, este outro que passou não é meu próximo, este outro é meu próximo. Sim, olha a pergunta de Jesus: qual desses três foi o próximo daquele que estava na vala? Ou seja, o samaritano é o próximo do homem da vala, e não o homem da vala é o próximo do samaritano. Torno a falar, olhe para a escritura. Jesus disse: qual desses três foi o próximo do outro? E a resposta acerca do samaritano ensina-nos a seguinte questão. Preste atenção. Enquanto você estiver pensando que o próximo é aquele que está perto de você, você passará de largo sobre ele. Coloca isso na sua cabeça. Se você carrega o conceito e o dogma, quem é meu próximo é aquele que está perto de mim, você muitas e muitas vezes vai passar de largo. Porque o que você chama de próximo não é próximo, é apenas o outro. É um outro, uma outra pessoa. Cada um tem sua família, cada um tem seus problemas, cada um tem suas dificuldades. Cada um está na sua correria, na sua luta. E você, em nome da sua própria vida, da sua própria luta, seus próprios problemas, você vai ignorando os outros e fala: não, eu que tenho que correr atrás aqui. E você vai ignorando as pessoas. E Jesus então ensina um novo conceito. Qual dos três foi o próximo daquele que estava na vala? Ou seja, o conceito de próximo é você quem se faz a si mesmo o próximo do outro. Não fique olhando e perguntando quem é o meu próximo. Diga: de quem eu me farei o próximo. Ou seja, o samaritano foi próximo de quem ele não era próximo, segundo o conceito judeu. Ao passo que o sacerdote e o levita, sendo o próximo do caído na vala, não se fizeram a si mesmos o próximo do outro. Então é como dissesse: pare de olhar para quem está ao seu lado perguntando ou se não é o seu próximo, e comece você próprio a se autodeclarar: eu serei o próximo do Cádimo, eu serei o próximo do Josué,
eu quero ser o próximo da Vera, eu quero ser o próximo do Pedro, eu quero ser o próximo da Paola. Ou seja, você deve ter uma autodeterminação de se reconhecer o próximo de alguém. E se você se definir como sendo o próximo de alguém, você estará sempre próximo do seu próximo. Mas enquanto você não se vê como aquele que deve se tornar o próximo, você vai ficar apenas dizendo: fulano é próximo, o outro não é meu próximo, esse é meu próximo, aquele não é meu próximo. Ou seja, o conceito de Jesus é: você deve se eleger. Eleja-se a si mesmo como o próximo do outro. Ou seja, tudo começa em você, não começa no outro. Porque enquanto começa no outro, nós não vemos. Agora, olha o desfecho dessa parábola, versículo 37. Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Isto aqui é o evangelho prático de Jesus Cristo. Evangelho límpido, sem teologias, sem dogmas, sem ritos. Pelo contrário, ele está destruindo todos os ritos, colocando em dúvida todos os dogmas e dizendo: olha, se todo esse texto aqui está para responder à pergunta: que farei eu para herdar a vida eterna? A resposta é simples: ame a Deus e a teu próximo efetivamente, conforme o samaritano amou. A pergunta que alguém faria neste momento é: entendi, pastor. Já me perguntaram isso outra vez. Tem umas 2 ou 3 perguntas que agora deveriam ser feitas e respondidas, que não dá na mensagem de hoje. Mas eu preciso pelo menos introduzir, para os irmãos saberem que nós não estamos falando algo sem o conhecimento do todo da Escritura. Uma pessoa diz assim: Alexandre, então você quer dizer que basta amar? Só isso? É só isso? Quando a pessoa pergunta: então você quer dizer que quem ama está salvo? Mas se o camarada que ama não for crente, como é que ele pode ser salvo? A pergunta não é essa, a pergunta é: como pode um salvo não amar? Essa é a pergunta. Porque quem ama é salvo. Porque só pode amar se for salvo do egoísmo, do pecado, da avareza, da maldade. Que tolice é essa, você achar que você é salvo porque você tem um dogma, tem uma Bíblia, tem uma igreja, tem um pastor, tem ritos, mas não tem Deus no coração, cuja expressão máxima é o amor. Pura tolice. Pastor, então vamos largar os dogmas, os cultos? Não, vamos transformar tudo o que nós cremos em essência de amor e de verdade. Jesus nunca nos prometeu que nós deveríamos carregar um mero livro debaixo dos braços e ficar cantando com as mãos para cima, ora afinado, ora desafinado, ora sem nem saber o que está cantando. Não, ele disse para você viver neste mundo com os pés na terra, mas com a sua consciência nos céus. Consciência nos céus, mas pés que caminham aqui nesta terra e fazem a diferença. Então, só amar? Não, amar é tudo. Alguém pode dizer assim: mas e o que fazer então? Uma segunda pergunta: o que fazer então com a morte de Jesus? Com a cruz de Cristo? Porque no texto do próprio Jesus não entra essas coisas. O que fazer? Descarta? Não. A resposta é simples e clara. Sabe por que nós ainda não somos como esse samaritano da parábola?
Porque a diferença dele, nós ainda não fomos crucificados com Cristo. Porque a diferença dele, nós ainda vivemos para nós mesmos. E o que é a cruz, senão a destruição desse amor próprio em detrimento ao outro? O que é a cruz de Cristo, senão o aniquilamento do egoísmo, da maldade? O que é a cruz de Cristo? É instrumento de destruição e morte. Destruição e morte de quê? Do velho homem. O velho homem é incapaz de socorrer. O velho homem é incapaz de estender a mão. O velho homem é incapaz de descer a vala e de salvar o moribundo. Na verdade, o velho homem, muitas vezes, ali, transvestido de sacerdote, ou muitas vezes o velho homem vestido com roupas de sacerdote, para parecer santo, não tem o poder interior para fazer socorrer o homem, e para aliviar a consciência, cria suas muitas explicações. Não salvei porque estava a serviço de Deus. Precisava chegar a tempo no templo. Precisava resolver os problemas do templo. Deixa para alguém que não tem os mesmos compromissos que eu socorrer o homem. Então, não é que para a vida eterna não se requer a cruz de Cristo. Pelo contrário, no texto não entra aqui a cruz de Cristo de maneira explícita, mas de maneira implícita está muito claro que o único aqui que experimentou a morte com Cristo e a ressurreição com Cristo foi o samaritano. Este, a despeito do que diziam sobre ele, se podia dizer, tem o Espírito de Cristo. E os outros que pareciam ser de Deus, mas não experimentaram a cruz, apenas fingiam gostar da cruz, estes deles se pode dizer, não têm o Espírito de Cristo. São palavras sérias, são palavras duras, mas nós não temos alternativa. Esse ministério não tem alternativa. Nós já fomos muito adiante na compreensão. Não temos como recuar. O Evangelho nos está claro de que o Evangelho só é Evangelho quando ele se manifesta, ou como diz em 1 Timóteo 3,16, quando Deus é manifestado na carne. Se Deus não se manifesta na carne, isto é, por meio do homem, e Deus não, se traduz não por uma ideia, não por uma doutrina, não por uma doutrina ortodoxa, não por um dogma perfeito, mas Deus se traduz pelos seus atributos: amor, graça, misericórdia, compaixão, perdão, paz, amor e todos os atributos dessa mesma categoria que vocês possam reunir e aumentar aqui esse rol de atributos divinos. Então Deus não é uma coisa que você diz que tem ou ama. Deus é a própria divindade que se manifesta em nós por estes atributos. Nisto há evangelho. Amém? Quem não gostou? Deixa eu ver. Quem não gostou? Pastor, está com conversa fiada. Pois é, se alguém não gostou, me procure no final, que eu tenho aqui, pelo menos de memória, alguns endereços de algumas congregações para onde vocês podem ir. Lá é muito melhor. Lá fala de dinheiro, arrancar seu dinheiro. Lá te torna mais avaro. Lá te promete ganhar os reinos do mundo inteiro. Basta você se curvar diante de Satanás e adorá-lo. Tá bom? Mas se você ama essa palavra, se vê nela a verdade, eu peço que você continue prosseguindo conosco.
nos incentivando, nos ajudando a levar essa palavra a outras pessoas. Amém?